Bom, pessoal, vamos lá então. Ontem nós começamos a fazer essa revisão dos indicadores de análise financeira, e aí eu falei sobre análise vertical, análise horizontal, e hoje então nós vamos fazer os indicadores financeiros e vamos encerrar esse assunto para que vocês possam fazer os exercícios e o projeto e a avaliação que vai ser na outra semana. Então, vocês estão vendo a tabela? Sim, professor. Sim. Tá. Sim, professor. Beleza. Então, os indicadores financeiros é um outro tipo de análise, né? Como eu falei ontem, ele é distinto da análise vertical e horizontal e geralmente é feito em conjunto. Eu analiso os dois tipos de ferramenta. Esses indicadores, eles são 4 grupos, né? Os indicadores de liquidez, de rentabilidade, de endividamento e as margens. E eles são obtidos através de fórmulas. Então, não tem muito segredo em como calcular esses indicadores. O maior segredo é na interpretação desses resultados, né? Mas fazer o cálculo não é muito complexo. O grande cuidado que se precisa ter é com a busca da informação. Tem que buscar a informação de forma correta, porque senão eu calculo o indicador errado. Então, eu tenho que olhar o que a fórmula está pedindo exatamente e buscar a informação correta. Tá? Tem indicadores que a informação é direta. Então, por exemplo, a liquidez corrente é direto, né? É ativo circulante sobre passivo circulante. Então, não tem segredo. Eu pego o valor do ativo circulante, pego o valor do passivo circulante e pronto. Divido um pelo outro, achei a liquidez corrente. Agora, existem outros indicadores que eu preciso analisar um pouco mais o balanço patrimonial, porque envolve algumas contas. Eu tenho que somar algumas contas ou subtrair algumas contas para encontrar cada participante da fórmula daquele indicador. Então, esse é o cuidado principal que tem que ter, tá? Olhar a fórmula e no balanço pegar a informação certa. Depois é uma conta de dividir tranquilo. Então vamos lá. O primeiro tipo de indicadores são os indicadores de liquidez. Então eu estou aqui com o balanço da Petrobras, que a gente estava fazendo ontem. Esses indicadores, todos eles, eu tenho que fazer ano a ano, isoladamente. Tá? Eu não posso fazer um período maior que um ano. Até daria, mas não é adequado. Tá? Então eu tenho que fazer um ano de cada vez. Se eu quero analisar os indicadores 4 anos, então eu tenho que fazer um ano de cada vez. Tá? Então a gente vai fazer ano de 2020 e aí a regra depois se aplica para todos os demais anos. No trabalho que vocês vão fazer de projeto, vocês vão ter que fazer vários anos. Então faz um ano de cada vez. Tá? Então, ano de 2020, primeiro tipo de indicador, liquidez. Então, eu tenho liquidez corrente, liquidez seca, liquidez imediata e liquidez geral. Tá? Os 4 tipos de liquidez. Então, a liquidez corrente é o ativo circulante sobre o passivo circulante. Então, não tem segredo. Eu vou pegar o valor do ativo circulante total, o valor do passivo circulante total. Então, vem no balanço, total do ativo circulante, do ano de 2020. Então, está aqui esse valor. Tá? Põe aqui na fórmula, 142.323, o valor do passivo circulante. Vou lá no passivo, total do passivo circulante, está aqui, 136.287. Põe aqui. Então, 142 dividido por 136, 104. Tá? Então, achei o valor da liquidez corrente.
Qual que é o significado disso? Isso é importante saber ou compreender, tá? Porque não adianta só fazer a conta. Precisa entender o que significa esse número, tá? Então, isso daí tem um pouquinho na teoria, no slide que eu coloquei, e no livro do Asaf Neto, que eu disponibilizei para vocês lá, o PDF, tá tudo explicadinho lá, a interpretação desses resultados, tá? Vocês precisam dar uma lida no capítulo, acho que é o capítulo 6. Eu vou confirmar, acho que é o capítulo 6 do livro, tá? Que lá explica o que significa isso. Então, a liquidez corrente, ela mostra a capacidade de pagamento da empresa no curto prazo, né? E aí mostra a relação, então, entre o ativo circulante, que é o capital, o dinheiro que a empresa tem, e as suas obrigações, que é o passivo circulante. Então, esse valor 1,04, sempre que o valor é maior que 1, mostra a capacidade de pagamento. Então, a empresa consegue pagar as suas contas. Tá? Se o valor fosse 1, seria o equilíbrio, seria o 0 a 0. Tá? O tanto que ela deve é o tanto que ela tem de dinheiro. Se fosse menor que 1, o dinheiro que ela tem em ativo circulante, né, o capital que ela tem em ativo circulante, não é suficiente para cobrir suas obrigações de curto prazo. Tá? Então, como aqui deu 1,04, significa que ela tem condições de honrar todas as suas obrigações de curto prazo. Tá? E aí, a relação é de 1,04, R$ 1,04 de ativo circulante para cada R$ 1 de passivo circulante. Então, para cada R$ 1 de obrigações que a empresa tem, ela tem 1,04 de capacidade de pagamento. Então, ela paga todas as suas obrigações. Tá? Ela tem bala na agulha. Ok? Isso é liquidez corrente. O segundo tipo de liquidez é a liquidez seca. A liquidez seca, ela é parecida com a liquidez corrente, só que ela desconsidera do ativo circulante o estoque e as despesas antecipadas, tá? Então, ela analisa simplesmente o capital mesmo, o cash, tá? Tira o estoque, tira as despesas antecipadas. Na liquidez corrente, considera todo o ativo circulante. Se a gente olhar aqui na composição do ativo circulante, nós percebemos que tem o valor dos estoques, né? Inventário é estoque. Então, tem nesse montante de 142 mil aqui do ativo circulante, tem 29 mil que é estoque. E aqui não tem despesa antecipada. Então, a liquidez seca vai desconsiderar esse valor do estoque, vai tirar o valor do estoque para analisar se a empresa tem capacidade de pagamento sem usar o seu estoque, né? Sem desovar o estoque. Então, é o ativo circulante, menos o estoque, menos as despesas antecipadas, dividido pelo passivo circulante. Então, é a mesma relação que tinha na liquidez seca, na liquidez corrente. Então, o mesmo valor do ativo circulante, 142, menos o estoque, 29.500, dividido pelo passivo circulante, 136.287. Tá? Aqui na minha planilha está passo a passo, mas eu vou fazer aqui direto. Aqui eu fiz aqui. Então, os 142 mil do ativo circulante, menos o 29.500 do inventário, que eu peguei aqui, 29.500 do inventário, dividido pelo passivo circulante, que é 136.287, pegando do anterior aqui. Então, a conta deu 0,83. Tá? Então, a liquidez seca da empresa é 0,83. Isso mostra, né, como eu disse, o valor menor que 1, a empresa não tem capacidade de pagamento no curto prazo. Ela não consegue honrar todas as suas obrigações. Então, se a empresa tirar o seu estoque da análise, ela não consegue pagar. Para cada R$ 1 de obrigações, para cada R$ 1 de passivo, ela tem 0,83 de ativo circulante. Ela tem 83 centavos
para conseguir cumprir suas obrigações, desconsiderando o estoque. Tá? Então, nesse caso, se a empresa tivesse que pagar todas as suas obrigações de curto prazo, ela teria que usar os seus estoques nesse pagamento. Ela não consegue pagar sem o estoque. Ok? A próxima liquidez, o próximo indicador é a liquidez imediata. Essa liquidez imediata é o valor que a empresa transforma, que a empresa liquida as suas obrigações imediatamente. Tá? Ela consegue arcar com as suas obrigações de forma rápida, imediata, hoje. Então, ela consegue pagar hoje as suas contas. Então, é calculado pelo valor do disponível dividido pelo passivo circulante. Então, liquidez imediata é o disponível pelo passivo circulante. Então, o disponível vem aqui no balanço, o disponível é caixa. Então, é esse valor de caixa. Caixa em investimentos de curto prazo, é o disponível. Então, é esse valor, 64.280. Está aqui, 64.280. Dividido pelo passivo circulante que a gente já usou, 136.287. Então, a liquidez imediata é 0,472. Então, o que significa isso? Isso mostra que a empresa, imediatamente, né, no curtíssimo prazo, ela consegue pagar 0,47 reais ou 47 centavos para cada R$ 1 que ela tem em obrigações de curto prazo. Tá? Ou ela consegue pagar 47% das suas obrigações no curtíssimo prazo. Então, ela, de disponível, ela tem somente 47 centavos para cada R$ 1 de obrigações. E, por fim, o último indicador de liquidez é o indicador de liquidez geral. Essa liquidez geral considera o ativo circulante e o realizável a longo prazo, o passivo circulante e o exigível a longo prazo. Então, ela considera o capital, né, os ativos que a empresa tem no curto prazo circulante, no longo prazo realizável, e as obrigações de curto prazo, passivo circulante, e de longo prazo, exigível a longo prazo. Então, ela considera o capital de curto e longo prazo e as obrigações de curto e longo prazo. Então, eu tenho que pegar o ativo circulante, vou lá no balanço, ativo circulante, 142.323, mais o realizável a longo prazo. Então, eu venho aqui, realizável a longo prazo, 13.675. Então, somos dois. Aqui, então, o ativo circulante e o realizável a longo prazo. Dividido pelo passivo circulante, 136.287 que a gente já usou, e o exigível a longo prazo, lá no passivo, exigível a longo prazo é o total de endividamento de longo prazo. Então, esse é o exigível a longo prazo. É o endividamento de longo prazo. 341.184. Então, está aqui. Então, é o ativo circulante mais o realizável, dividido pelo passivo circulante mais o exigível. Então, fazendo essa conta, dá 0,327. Desculpa. A liquidez geral, então, é 0,327. Isso significa que no curto e no longo prazo, a empresa consegue arcar com 0,32 reais, né, ou 32 centavos para cada R$ 1 de obrigações que ela tem. Ou ela consegue arcar com 32,7% das suas obrigações de curto e longo prazo. Certo? Então, posso fazer um gráfico aqui, mostrando as 4 liquidez, e aí eu consigo visualizar como que é a liquidez da empresa no ano de 2020.
Certo, pessoal? Tem alguma dúvida disso? De liquidez? Beleza? Podemos seguir, então? Sim. Tá. Eu tinha na hora de montar, tava tendo um pouco de dificuldade, não nego, mas agora parece muito mais fácil olhando. Né? Ok. Não precisa fazer dessa forma que eu fiz. Eu estou fazendo de uma forma bem clara para vocês entenderem. Você pode fazer de qualquer maneira, tá? Do jeito que vocês acharem melhor. O formato da planilha aqui, o jeito que vocês acharem melhor de fazer. Se quiser fazer como eu fiz, do lado, ou fazer descendo, ou sei lá, tá? Tem que ser uma maneira que vocês entendam o que vocês estão fazendo, ok? É importante nesse começo, deixar as fórmulas, tá? E daqui a pouco vocês vão decorar as fórmulas aí naturalmente. Mas é bom deixar as fórmulas para entender o que está fazendo. E deixar o balanço aqui perto, tá? Sempre perto e para buscar a informação certa, ok? Agora, o jeito de fazer, aí vocês têm que achar a melhor maneira para vocês entenderem, tá? Então, não tem muito segredo nisso, tá? É porque, como eu falei no começo, é prestar atenção no componente de cada tipo, né? Que nem liquidez geral, é ativo circulante mais realizável a longo prazo. Se você esquecer de pegar o realizável a longo prazo, então dá errado, né? Liquidez imediata é o disponível. Se você pegar o ativo circulante, dá errado. Então é assim, é detalhe, é prestar muita atenção na hora de montar essa equação, né? Essa fórmula para fazer o cálculo. Aí o cálculo é simples, né? É uma divisão comum, tá? E também aqui no balanço, planilha é um problema para você errar, né? Você vai clicar aqui, você clica aqui. É para clicar na B5, você clica na B6. E passa batido e aí o cálculo dá errado. Então, ainda mais planilha grande assim, né? Olha, tem 41 linhas a planilha, a tabela. Então, tomar cuidado, sabe? Ir com calma, olhar bem o enunciado aqui da conta, o valor, fazer com calma para não ter erro. Bom, o segundo grupo de indicadores são os de, como o grupo já fala, né, ele vai medir o endividamento da empresa, a porcentagem de capital que é de terceiros. Então nós temos o primeiro indicador, é a relação do capital de terceiros e o capital próprio, né? Então, quanto de capital que é de terceiros e quanto de capital que é da empresa, que é próprio. Para mim fazer a conta desse indicador, eu preciso do exigível total. Esse exigível total é o passivo circulante mais o exigível de longo prazo. Tá? Então, eu tenho que somar os dois, dividido pelo patrimônio líquido. Então, eu vou lá no balanço, vou pegar o patrimônio, o passivo circulante, está aqui, 136 mil, mais o exigível a longo prazo, que é o total de endividamento de longo prazo. Tá? Então, eu vou pegar o passivo circulante, o exigível a longo prazo. Vou somar esses dois valores e vou dividir pelo patrimônio líquido. Patrimônio líquido, total do patrimônio líquido, está aqui. Então, fazendo essa conta, eu fiz direto aqui, dá 1,55. Tá? Então, isso quer dizer que para cada R$ 1 de capital próprio, a empresa possui R$ 1,55 de terceiros. Okay? Então, ela tem mais capital de terceiros no seu balanço do que capital próprio. Né? Ela tem 55% a mais capital de terceiros do que capital próprio. Tá?
Próximo indicador é a relação de capital de terceiros sobre o passivo total. Então, essa relação vai medir quanto do capital de terceiros que incide no passivo. Então, o exigível total, de novo, passivo circulante, mais o exigível de longo prazo. Volta lá na mesma fórmula anterior, só que agora é dividido pelo passivo total, não é mais pelo patrimônio líquido. Tá? Então, é a mesma coisa que eu tinha feito. Total do passivo circulante, mais o exigível a longo prazo, somos 2, e agora eu divido pelo total do passivo, que é 679.009. Então, está aqui. O passivo circulante mais o exigível a longo prazo dividido pelo passivo total. Então, deu 0,70. Então, isso quer dizer que cada R$ 1 de obrigações que a empresa tem, 70 centavos são capitais de terceiros. Tá? Ou então, 70% dos ativos da empresa são financiados por capital de terceiros. Tá? 70% do ativo da empresa é financiado por capital de terceiros. Ela tem 70% de capital de terceiros na composição dos seus ativos. E o último indicador de endividamento é a imobilização de recursos permanentes. Então, isso mostra quanto dos passivos que são aplicados no ativo permanente. Então, a fórmula para mim encontrar esse indicador é o ativo permanente. Então, o ativo permanente são todos os ativos menos o circulante. Então, é o imobilizado, o intangível e os investimentos. Então, eu tenho que somar os 3 ativos, dividido pelo exigível a longo prazo, mais o patrimônio líquido. Tá? Essa fórmula aqui tem que tomar cuidado com ela, porque ela está pegando o ativo permanente, ela está pegando o exigível a longo prazo, que é uma conta de passivo, e patrimônio líquido. Vamos lá. Então, o ativo permanente é a soma é o que a gente falou de outros ativos. Né? Então, é o imobilizado, esse aqui, mais o intangível, que é esse daqui, e mais os investimentos, que é o ágil, investimento realizável e outros. Tá? Então, é toda essa soma aqui dos ativos. O imobilizável, o intangível e os investimentos. Então, eu vou somar tudo isso, dividido pelo exigível a longo prazo, então vem no balanço, o exigível, a gente já fez, né? É o total do endividamento de longo prazo, mais o patrimônio líquido. Tá aqui, ó. Então, eu vou somar os dois, o exigível a longo prazo e o patrimônio líquido. Então, os outros ativos dividido pelo exigível mais patrimônio líquido. Fazendo essa conta, vai dar 1,16, no caso da Petrobras, 2020. E esse valor mostra que a empresa possui 116% dos passivos de longo prazo aplicados no ativo permanente. Ou ela possui R$1,16 de passivos de longo prazo investidos no ativo permanente para cada R$1. Os recursos permanentes não são suficientes para financiar o ativo permanente. Tá? Sempre que for maior que 1, nesse caso, mostra que os recursos da empresa, que são permanentes, ou seja, o ativo
o imobilizado, intangível e investimento, eles não são suficientes para financiar o próprio ativo permanente. A empresa não tem capital próprio para financiar o seu ativo, sempre que for maior que 1, né, ou que 100%. Tá? Aqui deu 116%, deu 1,16%, então ela utiliza passivos de longo prazo para financiar o ativo permanente. Ela não tem capacidade própria de financiar o ativo permanente. Ok, pessoal? De endividamento, ficou alguma dúvida? Então, mesmo cuidado de olhar as fórmulas, né? Essas 3 fórmulas, as 2 primeiras não são bem semelhantes, né? Então, é o exigível total nas 2. O primeiro indicador, que é capital de terceiro sobre capital próprio, então é o exigível sobre o patrimônio líquido. E a segunda, que é capital de terceiro sobre o passivo, é o exigível sobre o passivo. Então tem que tomar cuidado com essa... não inverter as contas, tá? Não inverter passivo total com patrimônio líquido. Okay? Então a fórmula é bem tranquila, só tem que tomar esse cuidado de não inverter as contas de cada uma das fórmulas. E essa terceira fórmula tem que ter um cuidado com ela, porque aqui tem mais componentes, né? Então, são 5 valores que eu tenho que buscar no balanço. Tomar cuidado para pegar o valor exato, tá? Não errar na busca dos valores do balanço. No mais, é a conta simples. Ok? Ficou dúvida nisso? Então, beleza. Bom, o próximo grupo de indicadores são os indicadores de rentabilidade. Esses são bem simples de calcular. E aqui a gente usa o balanço e o DRE junto. Tá? Então tem que tomar cuidado que são as 2 ferramentas agora que trabalham juntas. Então eu vou calcular, o primeiro é o ROA, que é o retorno sobre os ativos. A fórmula é o lucro líquido sobre o ativo total. Então o lucro líquido está no DRE e ativo total está no balanço. Então eu venho aqui, lucro líquido dividido pelo ativo total. Tá aqui. Tá, então faço essa conta, tranquilo, lucro líquido dividido pelo ativo total. Faço a conta, deu 1%. Então, o retorno que a empresa obteve sobre os seus ativos no ano 2020 foi 1%. O segundo indicador é o ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. Então, da mesma forma, eu vou pegar o lucro líquido que a empresa teve e vou dividir pelo patrimônio líquido. Então, o lucro líquido de novo está aqui e o patrimônio líquido está aqui. Então, bem simples, vou dividir um pelo outro. Então, o ROI, 2%. Então, retorno sobre o patrimônio líquido de 2% no ano de 2020. E o terceiro indicador de rentabilidade é o ROI, que é o retorno sobre o investimento. Então, eu vou pegar o lucro líquido dividido pelo investimento total. Esse investimento total, ele tem alguns componentes, que é chamado de passivo oneroso. Esse aqui tem que tomar um cuidado. O que é o investimento total? É o que a gente chama de passivo oneroso. O passivo oneroso é o patrimônio líquido, mais o endividamento de longo prazo, mais o investimento de curto prazo, mais o investimento de longo prazo. Tá? São essas 4 contas
que fazem parte do passivo oneroso da empresa, que é o investimento total. Então, eu vou lá no balanço, eu vou pegar patrimônio líquido, que eu já tenho aqui, já achei, mais o endividamento de longo prazo. Então, aqui o endividamento de longo prazo, mais o investimento de longo prazo e o investimento de curto prazo. E o investimento de curto prazo. Investimento de curto prazo. Ok? Então, as 4 contas. Essas 4 contas dão o investimento total, que é o passivo oneroso da empresa. Então, eu pego o lucro líquido de novo no DRE. Aqui, pego aqui, lucro líquido, e divido por esse passivo oneroso. E aí eu tenho o ROI. Nesse caso, deu 1% também. Então, o retorno sobre o investimento total da empresa é de 1%. Certo, gente? Tranquilo, né? Acho que o grupo de investimento, de rentabilidade, é o mais simples de fazer. Tem alguma dúvida disso? Então, o último grupo são as margens. Então, é a margem bruta, a margem operacional, a margem líquida e o lucro por ações. Então, o primeiro indicador é a margem bruta. A margem bruta é o lucro bruto dividido pela receita operacional líquida. Então, o lucro bruto está aqui no DRE, agora a gente vai usar DRE. Então, é esse valor de lucro bruto. E a receita operacional líquida está aqui, receita operacional. Então, dividindo o lucro bruto pela receita operacional. Então, deu 1,99. Então, a margem bruta é de 1,99. Isso significa que a margem bruta é 99% maior do que a receita operacional líquida. O lucro bruto é quase o dobro da receita operacional, né? 199 ou 99% maior. A margem operacional, então, é o lucro operacional líquido sobre a receita operacional líquida. Então, a receita operacional nós já temos aqui. O lucro operacional é o lucro antes dos impostos. Tá? Então, nesse caso, é lucro operacional, o lucro operacional ou lucro antes dos impostos, é o 37 dividido pela receita operacional, 49.621. Então, deu uma margem de 0,07%. Então, o lucro antes dos impostos significa 0,07% da receita operacional líquida. A margem líquida é o lucro líquido dividido pela receita operacional líquida. Então, o lucro líquido, aqui, lucro líquido, dividido pela receita operacional líquida. Está aqui. Então, esse dividido por esse. Então, fazendo a conta, deu 14%. Então, a margem líquida da empresa é de 14%. O lucro líquido
representa 14% da receita operacional líquida. E, por fim, o lucro por ação é o lucro líquido dividido pela quantidade de ações que a empresa emitiu no mercado. Eu venho aqui, lucro líquido, 7.108, e aqui, número médio de ações no mercado, 13.044. Então, 7.108 dividido por 13.044. Então, isso dá 0,54. Então, cada ação da empresa teve um lucro líquido de 54 centavos no ano de 2020. Cada acionista teve um lucro de 54 centavos por ação no ano de 2020. Aqui tem uma informação interessante, a título de curiosidade. Ah, não, esse aqui não tem. Esse aqui não tem, acho que esse ano a empresa não deu. Quando a empresa distribui os dividendos, ela coloca aqui qual que foi o lucro compartilhado com os acionistas. Eu acho que, não sei se é da Vale ou se é da Ambev, que tinha aqui 0,42. Então a empresa teve um lucro de 0,54 por ação e ela divide para os acionistas 0,42. E a diferença aqui é investimento na empresa, fica na empresa, né, como lucro acumulado. Então, quando ela entrega os dividendos, aparece aqui dividendos que foram entregues para os acionistas. Certo, gente? Então, fechou. Certo. Essa última parte. Tá? Tem alguma dúvida disso? Então, é assim, o segredo é ter a fórmula, tá? Vocês têm que ter a fórmula escrita para saber como calcular. Não precisa decorar essa fórmula, a gente vai usar ela aberta, assim. Então, coloquem a fórmula na planilha. Tome cuidado para buscar a informação certa no balanço e no DRE, para não clicar em célula errada, nem em conta errada. E depois interpretar esse resultado. Tá? Vocês vão precisar ler um pouquinho o livro, mas eu já deixei marcado aqui algumas, deixei em vermelho aqui, esse arquivo está lá no Moodle. Então, explica um pouquinho o que significa esses valores. Tá? Quando a gente analisa todos eles juntos, então a gente consegue entender a situação financeira da empresa. Então, por exemplo, eu analiso a liquidez, os 4 indicadores de liquidez. Eu vejo que a empresa consegue pagar as suas contas, porque a liquidez corrente é 1,04, é maior que 1. Ela consegue pagar todas as suas obrigações, porém, ela precisa usar estoques, porque a liquidez seca é 0,83, é menor que 1. Então, ela precisa do estoque para conseguir pagar todas as suas obrigações. A liquidez imediata é no curtíssimo prazo, então ela não tem capacidade de pagar, né? Ela só consegue pagar 0,47. Então a empresa, se ela falir hoje, ela não consegue pagar todo mundo hoje, ela precisa de tempo para receber os ativos de longo prazo, desovar o estoque, enfim. Mas ela consegue pagar porque a liquidez corrente deu maior que 1. Né? O endividamento dela é alto, então ela possui 116%, né? Ela tem 16% a mais dos seus passivos aplicados no ativo, então ela tem obrigações com terceiros, e aí aqui nesse primeiro indicador mostra isso, né? Para cada R$1 de capital próprio, ela tem 1,55 de terceiros, então ela tem 55% a mais capital de terceiros do que capital próprio. Ela usa muito financiamento, né, dinheiro do mercado, para poder desenvolver seus negócios. E ela tem uma rentabilidade baixa, 1% sobre o ativo, 2% sobre o patrimônio líquido, 1% sobre o investimento total. Ela está tendo bom resultado positivo, né?
os 3 indicadores de rentabilidade, eles são positivos, mas eles são pequenos pelo esperado, né? Como é o ano de 2020, tem a situação da pandemia, então pode ter sido esses impactos aí que reduziram esses indicadores, que eles não são tão baixos assim. E aí a gente vê pelas margens que ela tem uma margem líquida de 14%, uma margem boa, e um lucro por ação de 54 centavos por ação. Tá? Então, de certa forma, a empresa está com uma situação financeira estável. No ano de 2020, que foi um ano de crise, né? Então, assim, essa análise que é importante, tá? Analisar tudo para ver a saúde da empresa. O que está acontecendo com a empresa na área financeira. Quando eu calculo esses indicadores e eu analiso todos eles juntos, eu consigo verificar de forma geral a saúde financeira dessa empresa, tá? E quando eu faço de vários anos, então eu consigo comparar cada ano, né? Acaba voltando na análise horizontal, aonde eu comparo um ano com o outro ano. E aí eu consigo enxergar, então, se houve aumento, se houve crescimento, se houve decréscimo, enfim, nos indicadores e na saúde da empresa de forma geral. Ok, pessoal? Tranquilo isso? Podemos encerrar essa conversa? Certo. Professor, Oi. tudo isso, a gente vai ter que fazer tudo isso a cada ano naquele projeto lá das 10 empresas? Positivo e operante. Então, eu tenho que fazer a planilha, desculpa, exatamente desse jeito, que nem o senhor falou, para separar por tabelinha. Seria essas, tipo, uma planilha e vai separando elas por aí, DRE, certinho, desse jeito que o senhor quer cada ano, desse jeito? Você não precisa fazer do jeito que eu fiz, o layout, mas Aham, você precisa calcular todos esses indicadores para as 10 empresas para os 4 anos. Exatamente. beleza, tá certo. Tá? Eu vou aproveitar o gancho do Fábio, vou explicar para vocês o projeto, porque eu, sem querer, fiz uma coisa que eu juntei o projeto 1 e o projeto 2 em um projeto só. Então, isso tem uma vantagem que o prazo ficou mais estendido, bem mais estendido, mas em contrapartida aumentou o trabalho de vocês. Vocês estão vendo a tela do Moodle? Sim, Então, aqui, ó. Então, o projeto 1 e o projeto 2, eles já estão aí disponíveis para vocês fazerem. Então, lembrando que o projeto é o trabalho em grupo, aqueles grupos que vocês formaram e que vocês vão fazer analisando as empresas que operam na bolsa, tá? Então, o que a gente fez até hoje. A gente analisou lá no começo o balanço e DRE, depois a gente veio usando esses indicadores. Então, vocês vão acessar o site da Invest, que tem as empresas. Cada grupo vai escolher 10 empresas, tá? Então, vocês vão... Entra lá. Eu sugiro que vocês olhem no Simula Bolsa, porque aqui no Invest ele tem um caminho um pouco trabalhoso para conseguir enxergar todas as empresas. Então seria interessante vocês entrarem no Simula Bolsa, naquele botão de cotações, lá aparece todas as empresas. Então lá você olha lá e escolhe 10, tá? É mais fácil. Aí você escolhe o nome das 10 e aí vem para o site da Investing já com o nome da empresa. Então, por exemplo, eu quero fazer da Ambev. Então ele tem o botão de busca, você clica
clica no botão de busca, coloca Ambev, ele já abre a página da Ambev, facilita para vocês achar a informação, tá? Aí clica no botão Finanças, pega o balanço patrimonial, demonstrativo do resultado do exercício, copia, cola na planilha do Excel, igual a gente fez aqui, tá? E aí, vai fazer uma tabela dos 4 anos dessas empresas. E aí eu achei que ficou muito mequetrefe, sabe, fazer só isso. Para uma turma de terceiro módulo, eu falei, é muito pouco isso. Então, para ficar um trabalho assim mais gostosinho de fazer, né, para ficar um filé mignon com batata frita, eu joguei o trabalho 2 junto, que é fazer as análises, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar as 10 empresas. O jeito que vocês vão fazer não me interessa, tá? Se a planilha vai ser 10 planilhas Excel, se vai ser uma planilha com 10. O senhor tá travando. Não tô entendendo. Tá travando? Sim, senhor. E agora? E agora? Tá ouvindo? Sim, é que o senhor tava Alô? falando e travou bastante. Tá, então eu vou voltar. Beleza. Vocês estão enxergando a tela? Sim. Tá. Então, olha, vejam bem. Vocês vão pegar as 10 empresas e a primeira parte é pegar o balanço patrimonial dessas empresas dos 4 anos e vocês vão refazer esse balanço. Vocês vão agrupar, na verdade, tá? Então, vai agrupar ativo, ativo circulante, ativo realizável. Vocês vão colocar só as contas que interessam, tá? Aquelas contas que a gente não precisa, nós vamos tirar. Então, vocês vão colocar essas contas aqui na tabela do balanço, tá? Tem que tomar cuidado para pegar os valores corretos, ok? Então, aí aquelas outras contas a gente não vai usar. E o DRE também, essas contas aqui. Então, vocês vão pegar das 10 empresas os 4 anos, 2017 a 2020, tá? E vocês vão montar no Excel. O jeito que vocês vão montar no Excel é à vontade, tá? Se vocês quiserem fazer uma planilha só e em cada aba colocar uma empresa, ou se quiser fazer uma planilha para cada empresa e ter 10 planilhas, não tem problema. Monta uma pasta, coloca os nomes e beleza. Tá? Vocês podem fazer do jeito que vocês entenderem que é o jeito mais fácil. Aí eu quero que vocês façam gráficos desses itens, né, os 5, 6 e 7, que aí vão ser 10 empresas, 4 anos. Então vai ter bastante informação. Vocês vão agrupar cada empresa, os 4 anos, e fazer gráficos desses itens do balanço e do DRE. Tá? A forma do gráfico também, se é gráfico de linha, se é gráfico de coluna, não interessa, vocês fazem do jeito que é melhor. Bom, isso aqui seria o trabalho 1, tá? Até aqui. Então eu achei que ficou muito fraquinho, muito simplório para uma turma de terceiro módulo. Então eu coloquei o 2 junto, tá? Então aqui do item 9 em diante é essa análise dos indicadores, que seria o trabalho 2, tá? Então aí vocês vão fazer a análise horizontal de todas as empresas, igual a gente fez, e vão fazer gráficos dessa análise para cada empresa, um gráfico para cada empresa e um gráfico de todas as empresas juntas, da análise horizontal, do resultado da análise horizontal. Tá? Lembra que vai dar lá, ano de 2017 é 1, aí 2018 é 119, 2020 é 90. Então é esse 119 e esse 90 que vocês vão pegar para fazer o gráfico, ok? Depois a análise vertical, mesma coisa, das empresas, cada empresa isoladamente, nos 4 anos, e depois vocês vão juntar as 10 empresas e fazer um gráfico das 10 empresas juntas e o gráfico de cada empresa nesses 4 anos. Tá? Só os indicadores da análise vertical.
Depois, os indicadores de liquidez, de endividamento, rentabilidade e margem, que são esses que eu expliquei hoje. Mesma coisa, os 4 anos, aí um gráfico para cada empresa, depois um gráfico junto, só com esses valores. Então, assim, parece que é muito grande, mas depois no final vai ter uma tabelinha com 10 valores e é um gráfico com 10 valores, tá? É mais o trabalho de fazer mesmo do que depois de mostrar esse gráfico. E aí, com o endividamento, a mesma coisa, com a rentabilidade, com a margem, tá? E aí, no final, vocês vão montar um PowerPoint com esses gráficos e vai fazer uma apresentação desse trabalho todo e entregar, vocês vão entregar somente esses slides e um aluno do grupo que faz a entrega, não é todo mundo que precisa entregar, uma pessoa que é responsável pelo grupo, tá? E aí o prazo é até 1 de junho para fazer isso, tem 42 dias ainda para fazer isso tudo, tá? É um trabalho grande, mas é um trabalho em grupo de 4, 5 pessoas, né? Então, dividindo o trabalho para cada um aí, dá tempo de fazer com 42 dias ainda, então é bem encaixado aí no prazo. Certo, gente? Dúvida do trabalho? Ô, professor, então só para reforçar, eu estava pegando todos os dados que estavam no balanço, eu não preciso, eu posso colocar só os que você listou, então. Isso, só os que estão listados. Ah, fica mais fácil e menos confuso, que eu estava É, confundindo. Acho que a minha maior dúvida era os subgrupos. isso. Então eu estou tirando o subgrupo já para não dar esse problema mesmo, tá? Então tem que agrupar o balanço do jeito que eu mostrei ali, tem que tomar cuidado para pegar o valor correto, ok? Só isso. Depois para trabalhar vai ficar tranquilo porque é uma tabela mais enxuta, certo? Certo, obrigada. É. Ok, gente? Beleza esse trabalho? Ficou claro, Fábio? Sim, senhor professor, certinho. Tá, beleza então. Vão fazendo já, tá? Não vai deixando muito pro final, porque vocês viram que é um trabalho grande. Se for um grupo de quatro, O meu grupo começou a fazer esse domingo, professor. Já vimos que é bem, não é difícil, é trabalhoso, né? Que nem o senhor isso, explicou. exatamente. Dá muito trabalho, é muita tarefa para fazer dentro de uma planilha, né? Mas é fácil de fazer. E vocês vão perceber que a primeira empresa, você vai ter que ficar olhando as fórmulas. A segunda empresa, você já vai direto, já vai ficar na mente essas fórmulas, os indicadores, os valores, tudo vai bem mais rápido. E se vocês dividirem o trabalho, então é 2 ou 3 empresas para cada pessoa fazer, é bem tranquilo, dá para fazer e fica legal, né? É legal se vocês dividirem, é legal no final juntar tudo e comparar, né? Ver se não teve algum erro, porque a hora que junta pode dar algum erro aí de pegar a informação errada, né? Mas eu acho que o melhor jeito é dividir mesmo. Mas se vocês quiserem fazer junto, juntar e vamos fazer ao mesmo tempo, eu faço a vertical, você faz a horizontal, né? Aí, o que vocês acharem que é mais fácil, pode fazer, fica à vontade. Tá? Certo, gente? Bom, então, Certo. pode falar. Pode falar, Certo. Rayane. Priscila, tudo bem? Certo. Então tá bom. Bom, então encerramos essa conversa. Essa matéria então está pronta. Agora semana que vem, na terça-feira vocês vão ter o evento com a professora Andresa, então é possível que a gente não tenha aula. Na segunda-feira, então eu começo conteúdo novo, que é margem de contribuição, ponto de equilíbrio, que vocês vão achar que é bem mais tranquilo do que isso, é bem mais fácil. Quer dizer, fácil não é, né? É mais tranquilo. Porque essa teoria aqui dos indicadores é muita coisinha para guardar, né? É muita fórmula, então acaba ficando assim pesado. E eu acho que é a matéria mais pesada do curso.
Que agora, ponto de equilíbrio são 3 fórmulas só, então é tranquilo. Depois vem viabilidade, também são 4, só 4. Acho que vai ficar mais fácil e mais rápido de fazer. Certo? Então, segunda a gente começa a matéria nova, terça tem o evento que nós vamos participar com a Andresa, e aí na outra semana, que é dia 3 de maio, é a prova, tá? A prova, eu vou ver certinho, aviso vocês, mas vai ser essa análise aqui dos indicadores, tá? Análise vertical, horizontal, e esses indicadores, um pouco de teoria junto, ok? Beleza, pessoal? Beleza, combinado. Bom, então, estamos encerrados. Não tem mais dúvidas. Tá bom por hoje, bom feriado para vocês, boa noite e até segunda-feira. Boa Obrigado. noite, professor. Bom feriado. Boa noite. Obrigado. Obrigado.